E aí você percebeu o seguinte, no final do dia, você pegou o relatório e você somou a quantidade de vezes que isso apareceu. Né? Então, a A, que é sem a tampa, ela apareceu no final do dia 50 vezes. Essa falha, ela ocorreu 50 vezes. A B 30, a C 10, a D E e a E 80. A E 2, desculpe. A E 2. A 80 por quê, né? Até falando 80, o Pareto também ele é conhecido como 80-20, né? Porque você consegue tratar com 80%, né, dos primeiros problemas, eles são os primeiros a serem tratados. E eles tratam 80% de todos os seus problemas. Então, quando você falar 80-20, também é o próprio Pareto. É onde você tem que priorizar. É 80% das suas incidências. Então, a partir do momento que você contou isso, né, você já tem aqui, eu facilitei aqui os números, né, porque o somatório dá 100. Então, você pega aqui, né, risca. Então, você descobre que o problema A, a falha A e a B, são as primeiras que devem ser priorizadas, né, através de um Pareto, de uma quantidade. No Pareto, então, você descobre, você faz uma investigação, é preciso ter um tipo de relatório. Então, a premissa para você fazer o Pareto é um banco de dados. Claro, um banco de dados onde você consegue classificar entre A, B e C e quantificar. O A aparece 50, o B aparece 30. É preciso ter um relatório, é preciso ter um banco de dados. Sem um banco de dados confiáveis, o Pareto não é viável, não é possível fazer o Pareto. E aí você já tem o direcionamento de como priorizar. E exatamente esse é um caso, né, da qualidade, como funciona. Agora que vem o diferencial, agora que vem as variações, agora que vem o bacana. Por quê? Porque não necessariamente pode ser qualidade e falhas, quantidade e falhas. Por quê? Porque a quantidade, ela é uma soma, ela ainda não é outro tipo de medida, que poderia ser, por exemplo, dinheiro. Claro, né? No mundo corporativo, o que você trata propriamente é dinheiro. Aprendemos aqui entre falha e quantidades, mas a quantidade pode ser trocada, pode ser outra, ou pode ser outra medida. Sim, pode ser outra medida. Como, por exemplo, dinheiro. Dinheiro em quê? No caso aqui, como é falha, prejuízo. Prejuízo. Claro, aqui a falha A, que é a caneta sem a tampa, ela pode ter um prejuízo, por exemplo, né, digamos, de R$1 cada. Tá? Então, se temos 50, claro, ele pode ter dado 50. Imagina que é R$50, por exemplo. E a B, que é a caneta sem rótulo, para retrabalhar uma caneta, ou seja, para você colocar o rótulo na caneta no final da linha, depois que ela foi produzida, não se gasta R$1, gasta-se R$2. Imagina. Então, para cada caneta, já que são 30, você gastou 60. O que eu estou querendo dizer para você? Que as variáveis da abscissa e das ordenadas, elas podem mudar. Elas vão de acordo com o que você quer demonstrar. Se você quer demonstrar a quantidade, você vai mandar a quantidade de vezes que isso aparece. Mas você pode usar uma outra variável. Um outro exemplo de variável é o próprio dinheiro. É o próprio dinheiro de investimento ou o próprio dinheiro de prejuízo. No caso aqui, como é falha, a gente tratou de prejuízo. Para 50 canetas com a falha A, meu prejuízo continua sendo R$50. Mas para 30 30 canetas com a falha B, meu prejuízo é 60. Então, nesse caso, se eu fosse montar um Pareto ao invés de quantidade e sim dinheiro, o B estaria deslocado para frente. O B seria mais importante. O B seria prioridade, porque a variável mudou, não é mais quantidade, agora é prejuízo. Claro, isso é fundamental, por quê? Porque quando você aprende isso, você aprendeu o conceito. Eu estou te explicando o conceito, não estou te explicando uma fórmula pronta. Por quê? Você não pode tratar dinheiro. Se você quiser tratar quilômetro por hora, se você quiser tratar litro, qualquer medida que você consegue quantificar,
você consegue somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, você consegue de fato demonstrar isso, você pode colocar no eixo Y. Bacana, muito bacana. Isso é importante porque, e eu falo muito de dinheiro e mundo corporativo, porque seu gestor no final do dia, o argumento, né, que você vai utilizar para ele, que uma coisa gera mais lucro ou gera menos prejuízo, ele é muito maior do que qualquer outro. Né? Você pode falar que o item E, para fechar definitivamente, o item E apenas aparece 2 vezes, mas o item E é uma falha gravíssima, uma falha que dá um prejuízo para a empresa de R$1 milhão. Por mais que ele apareça 2 vezes e a falha apareça 50, se você utilizar o argumento de dinheiro, de prejuízo ou de investimento que causaria algum tipo de lucro, ele vai ser muito mais potente. Então, se você argumentar que o item é R$1 milhão, então você não coloca quantidade, sim dinheiro, né? O item vai explodir, vai lá para cima e ele vai ser a sua prioridade. Da mesma maneira que a quantidade pode ser o número infinito de variáveis diferentes, né? Desde que seja alguma métrica, desde que seja algum número, algo que você consegue quantificar, a qualidade também não necessariamente precisa ser falhas. Ela tem que ser um grupo, né, de características que fazem parte desse grupo. Assim como A é falta de tampa, B é falta de rótulo, os dois, o A e o B nesse caso, fazem parte do grupo falhas, nós podemos trocar a falhas, por exemplo, por investimento, sei lá. Investimento. Eu, em vez de estar tratando agora qualidade, falhas na ponta da linha, imagina que eu trabalho com planejamento estratégico. Sim, eu olho, eu vejo o que é planejamento estratégico, eu olho a empresa onde ela está agora, eu faço uma análise perfeita da empresa, dos seus principais produtos, dos seus concorrentes, das suas principais vantagens e forças, e eu vislumbro um cenário futuro, daqui 2, 3 anos, como minha empresa pode estar. Perceba que eu saí do mundo de qualidade e parti para o mundo agora de planejamento estratégico. E nesse planejamento estratégico eu tenho uma quantidade finita de recurso. Eu tenho R$100 mil para investir em alguma coisa. Claro, eu vou fazer um Pareto, porque eu coloco investir no item A, que é comprar um maquinário novo. O item B é treinamento de pessoas. Item C é pintar a empresa. Item D. E aí eu relaciono todos os itens são relacionados à categoria investimento, e aí eu vou quantificar. Eu posso quantificar o quê? Posso quantificar dinheiro, posso quantificar quanto de fato eu investir nisso aqui vai me trazer de retorno, vai me trazer de lucro. Claro, eu preciso ter uma investigação disso, uma análise, um planejamento para saber quanto que isso vai acontecer aqui, quanto que vai, e aí eu relacionei de novo uma qualidade, uma informação, uma categoria e relacionei junto com uma quantidade de alguma coisa. De novo, o Pareto é assim que funciona. Você pode mudar as variáveis, você pode mudar as qualidades de acordo com as suas quantidades. E o Pareto funciona nessa relação, justamente para você tomar uma decisão. Quando você descobre que investir em maquinário te traz muito mais recursos do que todas as outras somadas juntas, você já tem um critério importante para tomada de decisão, assim como o de falhas você tinha um critério muito importante para tomar uma decisão. Então ele te auxilia, principalmente visualmente, né? Você consegue bater o olho, o que de fato vai trazer esse retorno muito maior. E exatamente por isso é uma ferramenta estatística que relaciona uma qualidade com uma quantidade. Então, só para ilustrar isso, eu tirei um pouco do mundo de falhas, né? Porque ele pode ser aplicado para praticamente qualquer coisa que se tenha essas características.